Maravilha. Você mencionou aí, João, que eram feitas as avaliações, né? Como eram feitas essas avaliações no período da base? Você treinava, ia na avaliação 2 dias na semana, 3 dias? Porque hoje a gente nota que as avaliações são um pouco diferentes. Antigamente, os pais, né, acompanhavam e tal. Hoje, a base, para fazer uma avaliação, ninguém pode acompanhar, né? Por conta do empresário se passar ali por pai de atletas e aí querer agenciar, né? Como era feito antigamente essas avaliações? Você fazia três avaliações e aí quando você passava nas avaliações você já integrava o time na época do infanto juvenil, do juvenil. Eu fiz os testes, 3, passei nos 3 testes e aí eu passei a treinar junto com o pessoal do juvenil. Só que o que você tocou é importante, que a época o futebol não tinha esse mercado que tem hoje. Os pais antigamente, minha mãe mesmo, não queria que eu jogasse futebol, porque tinha aquela imagem de jogador de futebol, que bebia, que não era uma carreira de sucesso, era criminalizado o caso do futebol à época. E os pais também não queriam muito, à época, na minha época, tinha um grupo muito grande dentro do juvenil, que era de caras que estudavam em Marista, Therese Lisieux, porque os pais levavam, não tinha acesso. Então, a época se dizia no Bahia que só treinava e passava na avaliação quem era branco, porque na realidade eram eles que tinham condição, tinham carros e os pais levavam. Às vezes o professor, que Delmar era professor da escola Therese Lisieux, e levava os jogadores do futebol de salão para jogar no Bahia. Então, ali os pais que eram torcedores do Bahia, aí levavam os filhos. E nós não tínhamos essa coisa, nossos pais na época não tinham condição de levar. Então, quem treinava na base do Bahia, quem os pais apoiavam e davam condições. No nosso caso, não. Minha mãe mesmo não queria. Minha mãe não queria. Os pais desses meninos, eles acompanhavam. Né? Marcelo Chamusca, Nelson Gomes, que hoje é comentarista, vários amigos meus, os pais acompanhavam, sabe? Mas era aquela coisa também muito mais de lazer, não era uma coisa profissional. Entendeu? O pai talvez pensasse que o filho fosse jogar, eu quero ver meu filho jogar no meu time do coração, mas não é aquela coisa, quero que meu filho jogue para ganhar dinheiro, para fazer uma vida, não. Era mais aquele sonho, aquela coisa lúdica que tinha de ser jogador do Bahia, e não tinha aquela coisa, ser jogador do Bahia e jogar na Itália, ser jogador do Bahia e jogar em São Paulo, Flamengo. Era aquela coisa de jogar no Bahia, o prazer era jogar, ser profissional do Bahia. Então, o pessoal tinha mais prazer em jogar pelo time. Em relação a empresário, na época não tinha empresário. Não tinha empresário. E hoje tem empresário. O grande problema do empresário estar assistindo o treino é porque não tem uma ética do empresário estar lá assistindo o treino do jogador dele e não assediar o seu jogador. Verdade. O problema é que o empresário vai ver o seu jogador, que tem uma qualidade técnica muito boa, e ele quer ali roubar o jogador de você. Então, um grande problema, e cria dificuldade para o clube, até mesmo tirando o jogador de dentro do clube. Então, por isso que há essa proibição. Se tivesse uma coisa de honestidade, de um cuidado com o clube, com o atleta, poderia assistir o treino. Mas só que os empresários, na sua grande maioria, não tem ética. É um querendo roubar o jogador do outro e até roubar o jogador do clube. Por isso que os clubes proíbem, porque às vezes eles usam os pais. Como eles cortaram a entrada deles dentro dos clubes, eles começam a usar os pais para que os pais vão lá atrás dos jogadores que estão dentro do clube. É isso que ocorre hoje, que o clube faz isso acertadamente, porque hoje tem olheiro. E outra coisa, tem os olheiros que vão assistir treino do Bahia do Vitória, começa a ver jogadores, fala para São Paulo, fala para o Flamengo, aí os empresários vão lá por trás, oferece carro, casa, e aí às vezes os pais dizem, minha chance de ganhar dinheiro é essa, e aí termina traindo o clube. Falando em base, João, caiu aí. Mas falando em base, é uma curiosidade que a gente tem, você que viveu essa questão da base dos anos 80 e tal, né? Qual a diferença que você acha mais gritante, assim, daquela época para essa, relacionada aos meninos, né? Porque eu acho que os meninos já chegam querendo sair, e naquela época era diferente. O que é que você acha desse? Tinha umas coisas assim que você sonhava sempre, assim, por exemplo, fazer um primeiro treino profissional. Você sonhava, o dia que você treinava. Nem dormia direito. Você nem dormia. E aí ia pro jornal no outro dia para ver se seu nome saiu ali. Sabe? Tinha essa coisa, se seu nome saía, você já recortava, ou o primeiro treino, ou o treinador profissional conversar com você. Hoje não, os meninos hoje
para eles não querem nem passar pelo time profissional do clube, eles querem já sair do juvenil infantil para já embarcar para outro, entendeu? Né? E fica às vezes com esses sonhos sem ter essa qualidade e sem estar preparado, sem ter finalizado seu processo na base, porque tem um processo na base, fora aqueles que já vêm com a luz que Deus bota a mão. Tem alguns que chegam e já vão. Esses aí com 16, 17 anos você olha e diz, pô, esse cara aí e não tem besta no futebol. Mas o que eu vejo muito ficou muito fácil o menino ir pro profissional hoje. Ficou muito fácil. Na sua época era mais difícil. É mais difícil. Hoje com essa coisa de sub-23, ali o cara já fica muito perto do profissional, já tem contato, não tem uma blindagem. Não se cria aquela coisa do sonho do cara querer estar no time principal. O empresário também lá embaixo, ele já disse, não jogar no profissional do Bahia, que ele vai levar para outro time. Então se cria muita coisa na cabeça daquele jovem. E com essa história de vender o menino com 15 anos, 16, naquela época não tinha isso, né? Muito difícil. Né? Muito difícil, era difícil vender um atleta até para fora do país, até porque tinha aquela coisa da rejeição. Os jogadores que saíam do país, que iam jogar fora do país, eles às vezes eles não se adaptavam e voltavam em 3 ou 4 meses para o Brasil. Renato Gaúcho foi um caso e outros jogadores que foram para a Europa e não se deram bem. Hoje não, a internet está aí, já aproxima, o menino vê que um time da Inglaterra está querendo ele já entra lá, vai saber como o clima da Inglaterra, vai saber muitas coisas da Inglaterra que antigamente não se tinha acesso. Você sabia da Itália que tinha muito frio, mas você não tinha acesso a jogos da Itália, sabe? A gente sabia que na Itália tinha lá Falcão, foi Cerezo, aqueles caras, mas você não tinha tanto acesso. Então eu acho que essa facilidade que tem, que eu acho que se o garoto lá embaixo souber usar, é muito interessante. Mas fácil demais você chegar no profissional, às vezes sem estar preparado, isso é ruim para os meninos. Tantos ficam pelo meio do caminho exatamente por causa disso, que não faz aquele processo de base. Ele não valoriza estar no profissional. Precisa se criar ali um clima de que o menino, no dia que ele for treinar no profissional, que ele termine até sonhando com o treino. Tem que criar isso. Que eu sonhava treinar com o Cláudio Adão, treinar com os caras. Isso acabou, né? Com o Estevão. Às vezes ficava no canto, quando o cara falou, vem pra cá, fica aqui. Tem umas coisas assim que você cria e você vai começando a valorizar, sabe? Hoje o menino tem a chuteira muito fácil, que é a chuteira de Cristiano Ronaldo, o empresário vai lá dar, que é um iPhone 12, o cara dá. É verdade, eu ia falar a globalização também. A globalização. Tem umas facilidades que às vezes prejudicam o menino, sabe? Não é que eu não vou querer que eles passem o que eu passei lá atrás para serem fortes,